Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe na sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos pela presença aqui da espiritualidade amiga, em especial da figura de Eurípides, que estejamos todos sintonizados nesta mesma faixa, a fim de que recebamos toda a riqueza de recursos, de luzes e de bênçãos que nos serão aqui proporcionadas pela espiritualidade nestes momentos em que passaremos reunidos, nesse intercâmbio entre os planos da vida. É sempre uma alegria podermos estar aqui, agradecemos pelo convite e esperamos trazer reflexões que sejam úteis a todos nós, porque sinceramente são reflexões que têm ocupado o nosso coração e a nossa mente, que nos têm levado a refletir sobre a atual conjuntura do nosso mundo, da humanidade, em seus desafios, em suas questões, para que realmente mais conscientes daquilo que nos cabe, possamos fazer a parte que nos compete e contribuir para que a humanidade consiga dar os passos a uma nova fase da sua evolução. E a frase "poderoso é o sol da verdade" é conhecida de todos nós, talvez um dos lemas, acabou se tornando um lema associado a Eurípides Barçanufo, e que em verdade demonstra o quanto o pensamento desse benfeitor estava e está entranhado no Evangelho de Jesus. Porque vamos partir dela para nos projetarmos à própria mensagem do Cristo, buscando lá no Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo de número 24, algumas das considerações de Jesus acerca dos tempos de agora, dos tempos que são chegados. Como sabemos, esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus ficou conhecido como Sermão Profético, porque temos ali o registro do pensamento do Cristo, que, devassando os séculos, legou-nos essas descrições gerais, em linhas gerais, do que seriam estes tempos de transição, marcados naturalmente pelos seus desafios, pelas suas questões primordiais. E é aí que nós vamos encontrar a consonância entre o que Eurípides quis nos dizer com "poderoso é o sol da verdade" e o que ali já estava na fala de Jesus. Porque o sermão ele é extenso, mas nós vamos aqui destacar alguns pontos que julgamos mais pertinentes para todos nós. Ele começa ali no versículo 4, depois de que Jesus é indagado pelos discípulos a respeito de quando se dariam aquelas coisas, a transformação, o retorno de Jesus e, entre aspas, o fim dos tempos. Claro, não falamos aqui de um fim dos tempos material, no sentido de destruição do planeta Terra. Um dia ela se dará, mas ela dista ainda bilhões de anos do nosso tempo de agora. Falamos sim do fim de uma era, de um modelo, digamos assim, de humanidade, do que é ser humano, adentrando a humanidade terrestre numa nova fase, marcada sobretudo por essa consciência mais amplificada do que somos, do que é a própria vida, do que são as leis de Deus. Então Jesus ele é perguntado pelos discípulos a respeito de quando essas coisas se dariam, ao que ele então responde, iniciando o seu conhecido sermão profético com um alerta, dizendo assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus, capítulo 24, versículo 4. Abrindo esse famoso discurso de Jesus. E é interessante
que ele já traga isso como o primeiro alerta. Cautela, que ninguém vos engane. Então guardemos aqui essa palavrinha ou esse verbo enganar, porque ele será útil em nossa jornada pelo texto. Segue Jesus com algumas considerações, descrevendo os quadros destes tempos do porvir, para ele aquele tempo, mas agora para nós os quadros que vemos no cenário terrestre. Mais à frente, no versículo de número 11, Jesus acrescenta dizendo o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, mais uma vez, aparece ali o verbo enganar. Surge agora esse adjetivo, falsos profetas. Então, engano, enganar, falsidade, falso, falsear. Palavras que em verdade pertencem ao mesmo campo de ideias, a um mesmo universo de reflexões, que nós vamos ajuntando, tentando interpretar, claro, com o auxílio do Espiritismo também, os alertas que Jesus nos traz. Porque esse sermão, ele é um misto de alertas do Cristo, como também, claro, de orientações de como fazer. Ele não nos deixaria apenas com os alertas, sem o norte, sem o conjunto de ideações, sem o conjunto de orientações para que pudéssemos nos orientar, nos nortear ante esse cenário que cedo ou tarde haveria de chegar. Mas nós vamos nos deter aqui hoje sobretudo nos alertas. Fica a sugestão para cada um, em seus estudos pessoais, em suas meditações em torno do Evangelho, que busquem depois refletir sobre todo o sermão, alcançando também essa dimensão das orientações de Jesus. Então, no versículo 11, ele traz mais elementos que vêm agregar a esse mesmo eixo, digamos assim, que gira em torno do engano, da falsidade, se pudermos resumir talvez em uma palavra, da mentira. Avança o texto, Jesus traz uma série de considerações, a maioria delas de caráter simbólico. É daqueles sermões que, se lido ao pé da letra, a pessoa termina de ler e fala: meu Deus, o que isso tem a ver comigo? O que Jesus está falando? Quando chegar esse momento, fujam para os montes os que estiverem na Judéia, os que estiverem no telhado não desçam para pegar as coisas. E assim, parece aquela coisa mais estranha, mas é maravilhoso como o Espiritismo vai nos permitindo abrir as portas interpretativas com a lucidez de um Kardec, com a grandeza interpretativa de um Emmanuel. E chega então o mestre ou o evangelista ao que está registrado no versículo de número 23. Quando Jesus diz assim: e surgirão aqueles que falarão assim, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali, não lhes deis crédito. Então, mais um versículo que nos remonta a esse mesmo universo de considerações. Olha, surgirão aqueles sem credibilidade. Cuidado com a credibilidade daquele que fala, ou da fonte que você acessa, seja alguém que fala, seja algo que você lê. Não lhes deis crédito. Mas como assim? Parece que Jesus está atuando em contrário a ele mesmo, ele está falando dele, Senhor, está falando do próprio mestre, está falando do Evangelho, e não é para dar crédito. O que Jesus quer dizer com isso? E então o versículo 24, que é meio que o alerta máximo dentro desse contexto, quando Jesus mais uma vez diz: e surgirão agora não mais apenas falsos profetas, e surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandiosos sinais e prodígios, que, se possível fora, atentemos para o detalhe, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Então a gente, desse sermão todo,
nós selecionamos 4 versículos que, creio todos já puderam notar, têm elementos em comum. Tem um tema central que conecta todos eles, que poderíamos associar à palavra engano, poderíamos associar à palavra falsidade, como podemos associar à palavra mentira, que por sua vez está relacionada à verdade, já que a mentira é a antítese da verdade. De modo que uma boa síntese dos alertas de Jesus quanto aos tempos de transição serão momentos marcados por uma crise na relação com a verdade. Portanto, momentos em que abundarão as expressões da antítese da verdade, da mentira, do engano, do engodo, da falsidade, da falta de credibilidade. Esse será um dos sinais marcantes dos tempos de transição. Aí agora nós precisamos parar e refletir, vamos olhar o cenário ao nosso redor. Vive a humanidade uma crise em relação à verdade? Vive ou não vive? Vamos pensar em alguns campos. Já há alguns séculos, a filosofia, que em suas origens, por exemplo, com a figura de Sócrates, tinha como fundamento principal a busca da verdade, já há alguns séculos, muitos dos filósofos mais renomados do mundo sequer acreditam nela. Sequer acreditam que existe uma verdade. Então veja só, a filosofia que nasce enquanto alavanca do pensamento humano, enquanto campo de estudos para impulsionar o espírito na busca da verdade, nas suas expressões da contemporaneidade, sequer acredita na existência da verdade. Porque se perdeu a filosofia no ceticismo levado ao excesso, no niilismo, no materialismo, no relativismo. Cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quiser, não tem referência nenhuma, não tem critério, crivo nenhum. E aí você vê o pensamento humano nos últimos 15 decênios, ou nos últimos 2 séculos, quase que sem norte, sem referencial. Como que caminhando entre labirintos. Por quê? Porque desacreditou da própria verdade. Mas nós sabemos que ela existe. Não só porque o Cristo nos afirmou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, mas porque o Espiritismo nos demonstra. Existem leis, quer você acredite nelas ou não, quer você acredite ou não, você reencarnará. Quer você acredite ou não, o seu espírito prosseguirá além do túmulo. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não, você encontrará as consequências dos seus atos, a colheita da sua sementeira, porque existem leis inderrogáveis, eternas, imutáveis, como o próprio Criador. Então existe a verdade. Claro, cada criatura humana acessa parte dela, e por isso talvez essa ideia de que não, então existem muitas verdades. Não é bem assim. É que cada criatura conseguiu acessar algo da verdade enquanto corpo de leis harmoniosas entre si, integradas, perfeitamente estabelecidas pelo Criador. Mas então nós vemos que a própria filosofia, que tinha nisso uma de suas principais missões, tem vivido uma crise em relação à verdade. Vamos pensar num outro âmbito da humanidade, vamos pensar, por exemplo, na política, com todos os desafios associados à política em nossos tempos. Tempos de mais publicidade, tempos de mais exposição, e às vezes vemos criaturas se comprometendo nesse âmbito, que deveria ser o ministério máximo de serviço à coletividade. Nós vemos a criatura diante das mais patentes expressões da realidade da verdade, provas cabais, criaturas que negam aquilo que está diante dela e de todos.
É impressionante. Às vezes a gente vê assim, está lá, a verdade patente, com múltiplas expressões daquilo, provas as mais inegáveis, e a criatura nega, acreditando talvez que por tanto afirmar a mentira, ela se tornará uma verdade. Por quê? Uma crise de convivência, uma crise na relação com a verdade, que tantos prejuízos tem causado às sociedades em nossos tempos, no âmbito também da política. Numa era de redes sociais, numa era de conexão, de fluxo, assim, impressionante da informação como a que nós vivemos. Qual um dos grandes desafios dos nossos tempos? O fato de que hoje, agora, neste instante, amanhã, ontem, milhões e milhões de criaturas do mundo estão produzindo conteúdos falsos deliberadamente e os difundindo a todos os cantos por meio desses recursos que hoje nós temos. Não são, em algum nível, parte desses falsos profetas de que o Cristo nos falava? A crise das chamadas fake news, criaturas que deliberadamente produzem a mentira por algum interesse, na busca de enganar alguns, de usufruir algum bem, alguma benesse. A criatura difunde isso deliberadamente. Então, numa análise assim, quase que en passant mesmo, numa análise mais rápida dos nossos cenários modernos, nós vemos que nós vivemos uma crise de convivência, de relação com a verdade. Uma crise de confiabilidade. As pessoas não confiam nas instituições, em muitas das instituições. As pessoas não confiam umas nas outras, porque de tanto verem isso, cria-se um clima, cria-se uma ambiência na sociedade de desconfiança. De tanto ver engraçar a mentira, o engodo, tendo em vista, na maioria das vezes, o interesse pessoal, as criaturas vão ficando cada vez mais receosas. Cria-se um clima de ausência de confiabilidade que é terrível para uma sociedade, porque sociedade nenhuma logrará o bem-estar, a harmonia social, sem que exista confiança entre as partes envolvidas. Porque viver em sociedade é sempre um acordo que deve ser pautado na verdade, que estabelece confiança. Desde a microsociedade do lar, que também sofre na relação com a verdade, como cada indivíduo tem sofrido na relação com a verdade de si para consigo, desde a microsociedade do lar até a macrosociedade em que nós todos estamos inseridos. Então, meus amigos, nós vemos que não é por acaso que Jesus nos alerta em tantos momentos desse sermão que um dos sinais mais característicos destes tempos seria uma crise de confiabilidade. Uma crise na relação com a verdade, portanto, uma extrapolação, uma exacerbação da mentira em suas múltiplas expressões, em suas múltiplas formas. Mas nós queremos aprofundar então um pouco mais essa questão, já que nesse olhar panorâmico, embora rápido que nós fizemos aqui, vimos que essa é de fato uma questão para a humanidade. Vamos tentar aprofundar então para alcançar a dimensão do alerta que Jesus nos traz. E também Eurípides, que lembra talvez aos que viríamos depois dele, olha, lembrem, poderoso é o sol da verdade. Não queiramos ir contra ela. É como se Eurípides nos lembrasse disso. E aí a gente vai ao livro O Consolador. O Emmanuel recebe uma pergunta em torno desse tema, que está lá no número 192. Pergunta assim para o Emmanuel: a mentira retarda
o progresso, o desenvolvimento do espírito. E o Emmanuel ele começa fazendo uma análise. Vamos entender melhor o que é mentira, para a gente também não confundir as coisas. O Emmanuel fala assim: mentira não é o ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Isso o próprio Mestre nos ensinou no Evangelho. Porque senão a criatura fala assim: não, eu vou abraçar um compromisso com a verdade agora. Qualquer situação, qualquer circunstância, eu vou lançar a verdade à face do outro, muitas das vezes mais ferindo do que efetivamente contribuindo para o progresso. Então temos que ter cuidado. É preciso discernimento, consciência espiritual. Mentir não é guardar, o ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Então até Jesus nos orientou nesse sentido. Olha, as pérolas aos porcos, o momento propício de lançar as sementes, né? O que é a mentira então, diz-nos Emmanuel? A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato do espírito em detrimento dos interesses alheios. E poderíamos aqui acrescentar, em detrimento das leis divinas. Então olha que interessante. A mentira é uma ação capciosa, quando há uma intencionalidade que não é nobre. Eu minto para enganar. Eu minto para oferir um benefício. Eu minto para fazer o outro se desviar. Eu minto para prejudicá-lo de alguma maneira. Eu minto para me sobrepor a ele, prejudicando-o no processo. Então, uma ação capciosa. O Emmanuel vai no cerne da questão: intencionalidade. Uma intencionalidade que não é nobre e que faz então com que o interesse do espírito se sobreponha ao interesse da maioria, interesse de todos, ou mesmo, poderíamos acrescentar, à lei divina. Eu me lembro até de uma definição de bem e de mal que está no livro Ação e Reação. É uma fala, se não me falha a memória, do ministro Sanzio. Perguntaram para ele, né, o que a gente pode entender pelo bem e o que a gente pode entender pelo mal. E é interessante a conceituação que ele traz, porque ele diz assim: olha, meu filho, o bem é o progresso, é a felicidade, é a paz, é a harmonia, é isso, é aquilo outro, para nós e todas as criaturas do nosso caminho. E o mal, o benfeitor, o que é? É tudo isso só para nós. Então veja que é quase a mesma coisa, mas muda uma coisa que é central: a intencionalidade. Eu estou querendo a mesma coisa, felicidade, paz, alegria e tal, só que eu restringo o círculo. Eu mudo a natureza da intenção. Eu quero felicidade, paz e harmonia para mim e para os meus. E para isso, eu não vejo problema em usurpar recursos que não são meus. Não é essa a base da corrupção? Eu quero paz, felicidade, progresso, estabilidade para mim e para os meus. Então, essas coisas por si são boas. Quem não quer? Agora, essas coisas só para nós, em detrimento de outrem, elas se tornam ruins. Então, olha que linha tênue que às vezes existe, né? E claro, para fazer isso, a criatura faz um pacto com a mentira. Porque no fundo, a expressão da verdade nela, na consciência, alerta dizendo: você sabe que você está fazendo, não é mais legal, né? Mas aí ela cria uma racionalização, uma justificativa dentro dela. Ela faz um pacto com o engodo. Ela se auto-engana, ou pelo menos tenta, para conseguir aquilo. Então, ação capciosa que coloca o interesse pessoal, que visa esse interesse imediato em detrimento dos outros. Mas o mais interessante que eu achei é a parte final da resposta do Emmanuel, porque ele diz assim: e essa postura mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana,
retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Olha o quanto há nessa resposta do Emmanuel, gente. Primeiro que ele diferencia personalidade humana do espírito propriamente, dizendo que essa postura da mentira é uma das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos, criando inúmeras barreiras, digamos assim, inúmeros contratempos à evolução divina do espírito. Porque é como se Emmanuel estivesse nos dizendo o seguinte: gente, fazer um pacto com a mentira, portanto, afastando-se da verdade, que no fundo é um afastamento da criatura da sua própria essência, é um voltar as costas da criatura para a sua própria natureza divina, é um abafar por parte da criatura da própria expressão da verdade em si, na voz da consciência. Fazer isso é a criatura que abre mão daquilo que mais a engrandece, porque é a criatura que estabelece uma distância cada vez maior entre o que de fato ela é e o que ela apresenta no mundo. Por isso que Emmanuel faz a distinção personalidade humana e espírito. Qual que é o cenário ideal que nós aprendemos com Cristo? O que você é no mundo é o que você é por dentro. Coerência espiritual. Esse é um espírito comprometido com a verdade. Ele está num esforço de coerência pessoal, em que o que ele apresenta ao mundo é o máximo do esforço dele, que está expresso no seu íntimo mais secreto, nas suas lutas, nos seus esforços mais verdadeiros. É o que ele oferta ao mundo. Agora, o que a criatura que abraça a mentira ela vai fazendo? Ela vai criando uma distância cada vez maior entre o que ela de fato é e o que ela apresenta ao mundo. Ela cria uma imagem. Ela vive de aparência, em detrimento da essência. Por isso, a postura mais enérgica de Jesus no Evangelho foi para com quem? Para com os chamados hipócritas. E o que é hipócrita? Máscara. Eram as máscaras que eram utilizadas nos teatros gregos. Então é aquele que apresenta ao mundo, não o que ele é, mas uma imagem que ele se esforçou por construir. Porque mais importa para ele que as pessoas vejam a sua imagem, do que efetivamente o que ele é. Não importa se eu sou virtuoso, importa que os outros achem que eu sou. A busca por ser virtuoso, deixa ela para depois. Se o outro achar que eu sou virtuoso, está bom demais. Não importa se eu realmente estou buscando ser sábio. Se o outro achar que eu sou sábio, então já está ótimo. Me contento com isso. Do que essa criatura vive? Da aparência. Ela anda todo o tempo carregando consigo um bonequinho. Quanto custa carregar esse bonequinho? Qual o preço de carregar um bonequinho? E no dia que os outros tiverem sem um bonequinho? Porque vai chegar esse dia. Vai chegar um dia que você não vai conseguir carregar o bonequinho. Você não vai conseguir improvisar o bonequinho. Porque a ação talvez é mais elaborada, a gente planeja melhor ela. Mas na reação, muitas vezes, a gente deixa escapar o que está por trás do bonequinho. Agora pensa isso numa era de redes sociais. Entende o que é o problema? É crítico. A crise de verdade dos tempos modernos, porque nós vivemos num contexto que favorece isso. O corpo por si já favorece, porque aqui, pelo menos, quando eu penso uma coisa, isso não aparece estampado na feição do espírito. No mundo espiritual, não tem como esconder, não. O André Luiz falou assim: uma das coisas mais incômodas aqui é o fato que quando você está diante do benfeitor, você pensa uma coisa meio atrapalhada e não tem como esconder. Você se sente nu. Você se sente nu. Então o corpo aqui ele já favorece um pouquinho isso.
Agora a rede social multiplica isso ainda imensamente. Então eu crio uma imagem do que eu sou, eu crio uma imagem do que minha família é, eu crio uma imagem do que meu centro espírita é, e vou vivendo ancorado nisso, achando que isso vai me acompanhar para sempre. Daqui a pouco eu tenho que deixar cada uma dessas máscaras, cada um desses bonequinhos. Entende por que Emmanuel é forte na resposta? É uma das posturas mentais que mais humilham a personalidade humana. Porque ele abre mão da vida leve, da vida verdadeira, espontânea, de quem está comprometido com a consciência. E ele tem que ficar gastando uma imensa energia para projetar para o mundo o que ele não é. Isso nos consome. Isso ocupa energia mental que poderia estar sendo gasta naquilo que é edificação verdadeira. E é assim, quanto menos comprometido com a verdade o espírito, mais de adereço ele precisa. Então pensa isso numa era de rede social e de consumismo. A criatura vai enchendo de adereço. Compra isso, compra aquilo, apresenta isso, posta aquilo outro, e vai, enchendo. Chega na alfândega, nos portais da imortalidade. Meu filho vai ter que deixar tudo isso. Mas não, tira tudo isso. Aí o espírito se mostra nu. O que ele sente? Vergonha. Vergonha. Lembra aquela imagem do livro de Gênesis, que é tão bonita, né? A imagem, aquela passagem como todo um simbolismo. A gente vai chegar nisso também, fazendo a conexão com o que Emmanuel está nos dizendo. Adão abraça a mentira. Deus havia orientado isso. Ele faz o que não era para fazer e tenta esconder. Aí ele ouve Deus passeando lá pelo jardim. Deus diz assim: Adão, onde estás? Adão sai correndo, esconde e tenta tecer uma vestimenta para esconder a sua nudez. Ora, gente, o que é isso? Quanta gente lê isso ainda como historinha da carochinha. Nossa, olha que coisa mais ingênua. Gente, olha a profundidade psicológica disso. Adão lá tecendo com folhas de figueira para esconder a sua nudez. Não é a realidade dos espíritos fugindo à verdade sobre si mesmos, sobre a vida, sobre a lei divina, tentando encobrir isso com máscara, com aparência, com consumismo, com ilusão, com rede social. Crise de verdade, crise de identidade. É a personalidade que se distanciou da sua essência, esqueceu que ela é espírito e que o espírito transparece o que ele é. Ela acha que vai poder viver sempre da personalidade humana, que está cheia de penduricalho, mas que morre amanhã. Aí chega lá: nossa, mas você não era aquele pavão todo? Não. Por isso, Emmanuel é forte. É uma das posturas mentais que mais humilham a personalidade humana. Porque traz aquele choque, né? Quem subiu lá em cima, cai lá embaixo. Quanto mais alta a posição, quanto mais subiu ilusoriamente nos pedestais falsos do mundo, maior a queda e maior a humilhação do espírito ante o poderoso sol da verdade, que nos espera mais cedo ou mais tarde, talvez ainda neste mundo, mas com certeza no além. Com certeza no além. Então é isso que Emmanuel está dizendo. É um alerta profundo, e aí a gente vai entendendo melhor o porquê o Cristo reserva tanto espaço no seu sermão profético para falar da mentira e dos seus problemas para o indivíduo e para a sociedade, em múltiplos âmbitos, no lar, na vida profissional, no centro espírita, na nossa experiência espírita. E para a gente ir amarrando ainda mais o que no Evangelho temos a esse respeito, nos recordamos de um texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 8, é um embate entre Jesus e os fariseus, aqueles com os quais ele teve os mais empedernidos embates,
Porque era esse arquétipo de personalidade, né? Ele quer aparentar o que ele não é. Demonstrar uma pureza que não é verdadeira. Para eles era mais importante a pureza que era percebida pelos outros do que a pureza que eles sentiam no âmbito da consciência. Então é a hipocrisia. Então eles estão debatendo e tal, e Jesus está falando por que eles não podiam entender as suas palavras, né? E aí chega uma hora que eles começam a falar da filiação. Mas nós temos por pai a Abraão. E Jesus fala, se vocês tivessem por pai a Abraão, vocês teriam ouvido as minhas palavras. Como assim? E aí Jesus, no versículo 44, ele diz assim, vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo, e desejais saciar os desejos de vosso pai. Aí ele segue falando, porque ele foi homicida desde o princípio. Com isso Jesus já está nos mandando lá para o livro de Gênesis, para a figura de Caim, para a figura da serpente, que, entre aspas, engana Adão e Eva. E diz assim, porque ele foi mentiroso desde o princípio. Quando fala da mentira que há nele, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu sempre ficava pensando nesse conceito, né? Entre tantas conceituações possíveis acerca dessa figura, que não é um ser, o diabo, Jesus traz essa, pai da mentira. Estamos aqui entre espíritas, e para nós o diabo não é uma figura mitológica ou um ser eternamente voltado ao mal. O que é diabo então para nós? Vamos pensar no básico primeiro, a etimologia da palavra diabolos, do grego aquele que se opõe. Da mesma forma Satanás no hebraico, adversário. Então mais do que um ser, diabo, Satanás representam posturas espirituais. Tanto é assim que Jesus tem uma hora no Evangelho que chama Pedro de diabo, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Aquele momento em que Pedro chama Jesus à parte, Jesus anuncia a sua crucificação, Pedro fala assim, não, mestre, imagina, Deus não vai permitir. Então Pedro ali deu vazão ao seu interesse pessoal, ao seu egoísmo, queria guardar Jesus para ele, queria proteger Jesus das experiências que Deus traria ao Cristo. Então Pedro, que havia sido elogiado pouco tempo antes, porque havia dito que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus volta-se para ele e fala, afasta-te de mim, Satanás. É daí que vem a expressão vade retro. É afasta-te de mim em latim, Satanás, vade retro. É daí que surge a expressão. Então, peraí, então Pedro é Satanás? Não, Pedro ali adotou a postura de Satanás, que é a postura que se opõe ao quê? Ao progresso do Espírito. A postura que atravanca o Espírito. Então não foi o que Emmanuel falou? Essa postura mental é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do Espírito. Então olha as amarrações que a gente vai fazendo dentro do próprio Evangelho, à luz do Espiritismo. Satanás, diabo, pai da mentira, porque toda postura nossa que nos atravanca a marcha tem por detrás uma mentira. Uma tentativa de engodo. Primeiro, de nós para conosco. Porque todo desvio da lei divina representa uma fuga à consciência. E a consciência é a expressão da verdade em nós. Da verdade que já conseguimos acessar. Toda vez que vou fazer um ato equivocado, eu preciso me ludibriar, tentar maneiras de me justificar perante a consciência. Por isso o diabo é o pai da mentira. Voltando à figura de Adão e Eva, eles sabiam o que era para fazer. A serpente vem como expressão da tentação exterior e diz assim, imagina, isso é porque eles sabem que se você comer isso, você vai se tornar como eles. Ó a tentação, né? Ó o engodo. E aí, mordem a isca.
depois que cometem o ato, sentem a presença divina. Deus em nós, voz da consciência. E intentam o quê? Fugir. Mas não dá para fugir para sempre. E aí o que eles fazem? Isso tudo é simbolismo, né? Eva joga a responsabilidade. Primeiro Adão joga a responsabilidade para Eva. Eva joga a responsabilidade para a serpente. Nessa tentativa de terceirização. Que é o que nós muitas vezes fazemos quando diante de nós mesmos, ou diante de uma outra pessoa, ou diante do nosso benfeitor, um chamado da consciência, a gente tenta o quê? Criar uma justificativa que possa, de alguma maneira, tornar aquilo razoável para nós. Nós tentamos nos enganar. Dar à mentira uma feição de verdade, porque sabemos que não dá para conviver para sempre com a mentira. Porque sabemos que só a verdade traz liberdade, só a verdade traz paz. Não é porque o fulano fez isso comigo. Não, porque a minha circunstância era essa. Não, porque o meu contexto era aquele. E assim a gente vai se deixando assaltar pelas ilusões, vivendo num universo de mentira, que muito nos custa, que muito nos consome. Então, por isso, a definição de Jesus, diabo como pai da mentira, porque toda vez que nós abrimos, que nós estabelecemos um compromisso com o desvio, com o erro, há ali também um compromisso com a mentira. Porque há ali interesse pessoal que se sobrepõe ao interesse mais amplo, ou mesmo às próprias leis divinas. Onde floresce o interesse pessoal, a primeira que sofre é a verdade. Onde há expressão extravasada, exagerada do interesse pessoal, a primeira a sofrer é a verdade. Analisemos todos os problemas do mundo. Veremos ali o interesse pessoal, a cumplicidade da mentira para alcançar aquilo que intenta. Agora, por oposição, claro, onde a lei divina estabelece o padrão de conduta, o que mais floresce é a verdade. É a consciência tranquila, é o espírito que pode viver, que pode facear o sol da verdade sem temê-lo. Gente, há uma frase no Evangelho, Lucas 12:3. Não sei quanto a vocês, mas pelo menos tenho pensado nela ultimamente, e é daquelas que nos fazem arrepiar. Porque diz Jesus assim: o que foi dito às escuras virá à luz. E o que foi sussurrado nos ouvidos será proclamado nos telhados. Gente, isso não nos chacoalha, porque a gente vai vivendo achando que assim, o proforma, a imagem, a convenção nos bastam. Vou no centro, faço isso, aquilo outro. Mas lá, na intimidade, naquele momento ali, desde que ninguém veja, eu posso seguir a cumpliciada ali com as minhas mentiras, com as minhas ilusões, acreditando que dá para ir tocando assim. Mas vem uma frase dessa e nos chacoalha por inteiro, dizendo: meu filho, você tem pensado mesmo no seu compromisso com o Evangelho? Você está vivendo de modo que a sua vida possa ser escrutinada? Você está preparando-se para o encontro com a verdade, que surgirá mais cedo ou mais tarde, já começando neste mundo, mas com certeza na transição para a imortalidade? Você está preparando-se para ver o filme da sua vida sem passar vergonha? É muito profundo isso. E isso, no fundo, gente, é Evangelho. Eu me recordo aqui daquela fala de Jesus diante de Pilatos, mais uma vez o Evangelho de João, que trata muito desse tema, como temos visto aqui, né? Essa fala de Jesus, que está no capítulo 18 do Evangelho de João, Jesus é levado a Pilatos. Pilatos faz ali algumas perguntas, se ele era o rei dos judeus e tal. E aí Jesus faz a pergunta de volta, né? Isso aí que você falou, que eu sou o rei dos judeus,
Você fala por você mesmo ou porque você viu os outros falar? O Emmanuel, dessa questão, desenvolve uma mensagem em que ele nos traz a seguinte consideração. Quando a gente fala assim, Jesus, mestre divino, isso é uma verdade para nós? Ou a gente está repetindo o que ouvimos de outros? Jesus é o meu mestre divino? Porque para isso ser verdade em mim, a minha vida inteira tem que estar comprometida com isso. Repetir isso, emocionar-se com isso, pode ser mera capa ou aparência. Agora dizer assim, Jesus, mestre divino, é senti-lo em nós verdadeiramente como mestre. E claro, agir como tal. Então as nossas afirmações relacionadas a Jesus são afirmações que partem de nós ou nós estamos repetindo o que ouvimos Eurípides falar? Ou Kardec falar? Então já há algo a pensar. E aí Jesus fala assim para Pilatos, eu para isso nasci e para isso vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Os que são da verdade ouvem a minha voz. E às vezes a gente está desacreditado da experiência no Evangelho, desacreditado dos horizontes no mundo. Fica a pergunta então para nós. Será que é porque nós ainda não somos da verdade? Porque se fôssemos da verdade, a palavra do Cristo ressoaria límpida e inquestionável para nós. Mas será que o fato de estarmos ainda às vezes tão desanimados, tão desesperançados, não é porque ainda não acreditamos efetivamente nisso? Ou ainda não estamos tomando o programa do Cristo efetivamente como o nosso caminho libertador? E por isso tantas dúvidas, tantas hesitações, porque ele disse, os que são da verdade ouvem a minha voz. E quem ouve o Cristo falar no âmago, não hesita, não duvida. Exemplos não nos faltam disso. Então veja, é algo profundo. Será que nós realmente acreditamos no programa de Jesus? Porque na ausência disso, na ausência de um compromisso efetivo com essa verdade que Cristo representa para nós, a gente vai buscando uma série de alternativas, né? E aí a gente se torna muito suscetível ao que Jesus também nos alerta, aos falsos profetas. Porque é assim, gente, o Emmanuel tem uma frase que eu acho ela muito marcante. Ele diz, o êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção da falsidade que ainda albergamos em nós mesmos. Se eu acessar a essência do que Jesus está nos propondo no Evangelho e realmente me comprometer a viver aquilo, eu terei a certeza de que o que eu mais preciso está ali. Mas como a gente vai tergiversando, como a gente não vai querendo abraçar o que realmente está ali, com o sacrifício envolvido, com a cruz, que é a primeira oferta de Jesus a todo discípulo seu, como a gente realmente não quer abraçar essa verdade, a gente fica buscando alternativas. E aí que os falsos profetas nadam de braçada. Voltando ao capítulo 8 lá do Evangelho, depois da fala sobre o diabo como pai da mentira, Jesus diz assim, vós não podeis ouvir as minhas palavras porque vos falo a verdade. Em outras palavras, vocês não querem ouvir a verdade. Então vocês vão ficar buscando solução e mais solução no mundo porque vocês estão fugindo da verdade. É mais ou menos o que o Chico respondia aos que chegavam lá até ele. Chico, e aí? Qual que é a novidade que vem do mundo espiritual? Qual que é a última nova aí da espiritualidade? Ah, meu filho, a grande verdade mesmo, assim, a grande boa nova, é o Evangelho de Jesus, né? Quem entendeu isso não está esperando novidade dos Espíritos, não, né? O que os Espíritos fazem? Explicam o que está lá. Se a gente está esperando novidade, revelação fantástica, intervenção, sei lá do que, é porque a gente não acredita no que Jesus diz. Qual que é o caminho para a gente melhorar a nossa família, primeiro a nós mesmos, a sociedade? Amar até quem nos odeia, orar até por aqueles que nos perseguem,
renunciar, sacrificar, disciplinar, perseverar. É porque a gente não acredita nisso que a gente fica esperando novidade. E aí os falsos profetas nadam de braçada. Encarnado ou desencarnado. Na política, na filosofia, dentro do espiritismo. Você entra no YouTube, um vídeo lá com 10 milhões de visualizações. Quanto mais esdrúxulas e sensacionalistas teorias que aparecem ali, mais visualização tem. Por quê? Porque as pessoas não querem abraçar a verdade. Qual que é a verdade, gente? Ama, persevera, renuncia, serve, esperança, trabalha. Pronto. Mas porque a gente não quer aceitar. É o que Jesus fala, olha, vocês não estão conseguindo me entender, é porque eu falo a verdade. A questão é que vocês não querem ouvir a verdade. É por isso que vocês não estão me entendendo. É por isso que vocês duvidam tanto ainda. É porque vocês não querem essa verdade, vocês querem uma verdade mais conveniente. Mas ela não virá. Ou pode vir, mas é falsa verdade. Gente, isso é muito sério, porque é o quadro do nosso tempo. A gente vai vivendo assim, achando que algo vai acontecer. Gente, não tem nada de novo neste mundo mais sublime do que o Evangelho do Cristo. Não vai vir nada maior do que isso, tá? Quem está esperando aí, revelações sibilinas, pode vir sinais, prodígios, mas lembra o que Jesus falou? Se possível for, enganariam até os escolhidos, mas o escolhido é o que está lúcido, porque escolheu a verdade. Então não engana. Tem um outro momento do Evangelho que as pessoas pedem sinais a Jesus. Ele fala assim, uma geração má e adúltera pede sinais, mas não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O que Jesus está falando? A gente fez até uma palestra recentemente sobre isso. O que é o sinal do profeta Jonas? O profeta Jonas é aquele que mergulha na baleia lá, aquilo é um símbolo, né? Ele não foi engolido pela baleia, tá? Aquilo é um símbolo. Fica lá 3 dias, depois é cuspido pela baleia. Eu vou resumir aqui, quem quiser depois aprofundar, fica a sugestão da palestra. O que é o sinal do profeta Jonas? Vida transformada. Ele era um espírito rebelde, fugiu do desígnio de Deus, fugiu até onde pôde, mas vem a vida e nos colhe, né? No ventre da baleia, aquela experiência difícil, aquela experiência de sombra, até que você sai, você é cuspido por ela, nova criatura. Esse é o sinal que Jesus dá. Então o que é o sinal maior do Evangelho? Vida transformada, meu filho. Tem outro sinal maior não. Se você está vendo vida transformada e isso não te impactou ainda, não espera a revelação no céu. Se você está vendo o que o Evangelho pode fazer nas vidas e ainda não despertou para isso, não tem mais sinal para dar não. É o que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. Por que os Espíritos não fazem assim, né? Para convencer as pessoas? Desejarias milagres, mas Deus coloca todo dia ao redor de vossos passos inúmeros milagres, no sentido de maravilhas, e não vedes. Que esperais, portanto? Então, é o que Jesus também diz, voltando ao sermão profético, quando ele fala assim, e surgirão aqueles que falarão, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali. Não lhes deis crédito. Por quê? Não é mais tempo de falar, o Cristo está ali, ou no Evangelho, o Cristo está aqui nesse livro. É hora de falar assim, o Cristo está em mim. E nem falar. É hora de expressar o Cristo. Não é ficar apontando, Jesus está naquele livro, estuda isso aqui. É chegado o tempo de mostrar o Cristo. Não é mais tempo de ficar apontando, Jesus está aqui, está acolá, está nessa seita, está nessa doutrina. Não dê crédito a isso. Quem fica apontando só. Chegou a hora daqueles que revelam o Cristo na vida. Porque esses têm compromisso com a verdade. É isso o que os tempos pedem, num tempo de crise com a verdade. Porque por séculos a nossa experiência com o cristianismo e com o Evangelho tem sido mais um verniz bonito, dourado, do que essência que irradia e fala sem palavras, que comunica o Evangelho sem palavras. Mas estes são os tempos. São chegados os tempos que pedem esse tipo de cristianismo. É isso que nós estamos vivenciando. Então, voltando ao diálogo com Pilatos, Jesus fala, os que são da verdade ouvem a minha voz. E aí Pilatos faz a pergunta, né? Que é a verdade? Jesus não responde. Por quê? Se ele fala, ele ia apontar, na verdade é isso, a verdade é aquilo. Pilatos, você não está vendo a verdade diante de você? Se você não está vendo, não tem como eu te mostrar. Se você está olhando para a vida transformada e ainda não entendeu o poder do Evangelho,
Não tem como. Então, meus amigos, esse é o cenário que nós temos no nosso contexto de mundo. Uma sociedade, a humanidade, numa profunda crise, porque sendo chamada agora a desfazer os seus laços multisseculares com ilusão, com mentira, com engodo. Por nos afastarmos da verdade, é que a gente fica, como diz Emmanuel, criando inúmeros castelos teóricos, teorias cada vez mais complicadas para explicar a criança, a natureza humana, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque a gente está fugindo da verdade das coisas. A gente cria castelos teóricos assim, pomposos, termos difíceis, coisas assim, né? Porque a gente está fugindo à simplicidade das coisas. A simplicidade, a verdade do Espírito, das leis da vida. Da mesma forma, o Espírito que em si foge à verdade, cria para si nuvens e mais nuvens de ilusão. Mas o soberano sol da verdade, o poderoso sol da verdade, há de brilhar sobre os nossos passos. A grande pergunta é: como ele nos encontrará, meus amigos? Porque não há coisa mais difícil do que faceá-lo, mas não há coisa mais libertadora do que faceá-lo. Não há outro caminho. Viver sob o sol da verdade, ter a coragem de fazê-lo, é a coisa mais difícil para o Espírito. Mas é por isso que a porta é estreita, porque não tem outra. Ou você é verdadeiro, buscando estabelecer uma linha de coerência, uma unidade entre o que você pensa, entre o que você fala e o que você faz, ou seguiremos mantendo essa distância entre a personalidade humana e o espírito de fato. Distância que, quanto maior, mais nos custa, mais nos consome, mais nos humilha depois, quando somos de novo chamados a voltar à realidade, ao contato com a verdade. Então esse sol, essa luz, há de brilhar sobre todos nós. E vivemos num tempo, por isso essa é uma questão tão marcante destes tempos de transição, em que não mais apenas o mundo espiritual será o reino da verdade. Porque até aqui, em geral, o mundo espiritual, como sempre foi, é o reino da verdade, e o mundo vem sendo o reino das aparências, das ilusões e das mentiras. Até aqui, na trajetória da humanidade, tem sido mais ou menos isso. Os que são enormes aqui, no reino da verdade, são diminutos. Os que são pequeninos aqui, no reino da verdade, são enormes. Porque os critérios deste mundo ainda destoam muito da verdade. Um mundo construído sobre a falsidade, sobre ilusões por nós estabelecidas, sobre o que é grandioso, sobre o que é verdadeiro, sobre o que é realmente valoroso. Mas em que tempo a humanidade, ou em que momento da sua trajetória a humanidade está sendo chamada a adentrar? Em um momento em que o reino da verdade estenda os seus domínios sobre o mundo também. Não é o que nós dizemos quando oramos o Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Porque estamos entrando num tempo da humanidade em que a informação espiritual será tão clara e haverá tanta luz que não mais poderemos fazer deste mundo um reino das sombras, das ilusões, das brumas, do engodo. O sol da verdade, com o Evangelho redivivo pelo Espiritismo, resplandecerá neste mundo, dissipando toda sombra de ilusão. É o que os Espíritos anunciam em Prolegômenos do Livro dos Espíritos, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É chegado o tempo de que a luz se irradie no mundo para dissipar as sombras, confundir os orgulhosos, mostrar os verdadeiros caminhos, para que não mais a mentira possa ser um refúgio da imensa maioria da humanidade. Então, a verdade, o reino da verdade está expandindo os seus domínios,
porque anuncia-se nos horizontes da terra o alvorecer desse sol da verdade, a era da consciência espiritual, a era do Espírito, como nos diz Emmanuel, o futuro pertence ao Espírito. E como do lado de lá, no reino espiritual, não podemos nos, digamos assim, basear na aparência, também aqui neste mundo, não mais poderemos nos servir da mentira para nos ludibriar, porque haverá tanta expressão de luz, tanto chamado à consciência, que não mais poderemos sustentar aqui também a mentira. Essa era que se anuncia, a era da verdade, porque a era do Espírito. E por isso são tão chocantes, são tão impactantes os quadros que estamos a viver. Quem se recorda daquela cena descrita no livro Jesus no Lar, a visita da verdade, daquele indivíduo que vivia lá na sua caverninha, reclamando dos seus problemas e tudo mais, Deus mandou a esperança, a fé, a caridade, ele aliviava-se por algum tempo, até que um dia então Deus envia a verdade. E quando brilha naquela caverna a luz da verdade, ele vê que tudo aquilo, aquele mal-estar que ele sentia, aquele ambiente malsão em que ele se sentia, tudo aquilo era decorrente de feridas que ele mesmo trazia e que não enxergava. Aflito, desesperado, ele sai em corrida, buscando deixar aquele antigo esconderijo, fugindo ao sol da verdade que o visitava para encontrar uma nova caverna onde pudesse se esconder. Mas é chegado um tempo em que não existirão mais cavernas para os que aqui estamos. Os Espíritos dizem-nos em O Livro dos Espíritos, nosso ensino deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém mais possa pretextar ignorância. É a verdade que nos convida agora, enfim, a um encontro face a face. É o poderoso sol da verdade que se anuncia agora para ficar nos horizontes da humanidade. Porque finda-se o tempo da noite. Outrora erais treva, dizia Paulo, mas agora somos chamados a ser filhos da luz, filhos da verdade. São os tempos que se anunciam. A luta imensa, porque desfazer-nos ainda das nossas capas, desfazer-nos ainda dessas máscaras, há de nos custar alguma coisa. Mas pensemos que fora disso, fora da verdade, não há liberdade. É o que o Cristo nos ensinou. E conhecereis a verdade, e somente ela nos fará livres. Que exista, portanto, verdade de nós para conosco. Um compromisso fiel, sincero, verdadeiro, de aproveitar tudo o que temos recebido do mais alto, convertendo isso em vida que se expressa. No Cristo que é anunciado sem palavras. Não é mais tempo de anunciar Jesus assim ou assado, apontando para ali ou para ali. É tempo de mostrá-lo em vida, é tempo de mostrá-lo em nós, porque é chegada a nós a era da verdade. Que Jesus a todos abençoe, que tenhamos a coragem de faceá-la, entendendo que depois dela, para nós e para a humanidade, anuncia-se um novo dia de claridades imorredoras, porque nós somos discípulos, nós somos seguidores daquele que é a maior expressão da verdade e daqueles que, como Eurípides, na pessoa de um Rufo, eram tão fiéis à verdade que não concebiam sequer, quando pressionados a negar o Cristo, dizer da boca para fora, eu nego, não acredito nele, porque não conseguiriam conviver com o fato de terem mentido, ainda que da boca para fora. Esses espíritos nos ensinaram o que é o compromisso com a verdade. Por isso Eurípides assim nos diz, porque assim demonstrou. Que o seu exemplo, portanto, a todos nos inspire, a todos nós, muita luz, muita verdade e com isso, muita paz.